dia a todos aqueles que nos ouvem, veem ali pela internet. Que Deus possa abençoar a todos vocês, que Deus possa alcançar a todos vocês, principalmente com sua graça, com sua paz, e também que Deus possa alcançar vocês nesta manhã com a palavra dele, com o ensino dele. Amém? Então, amados, nós vamos continuar a aula de hoje a partir dos apontamentos, das observações que nós fizemos na aula passada. Né? Por quê? Por que eu estou insistindo nisso? Poxa, pastor, mas a gente deu uma... a gente está fazendo um hiato no livro de Atos, né? A gente está fazendo aí uma interrupção no estudo contínuo do livro de Atos, porque este tema é muito importante a gente abordar. Por quê, irmãos? Porque do entendimento desse tema parte o entendimento correto do livro de Apocalipse. Então, é importante a gente entender isso. Importante a gente entender que a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós interpretamos a Bíblia, vai impactar nos ensinos que nós cultivamos para a nossa vida. Ok? Como nós temos o cuidado de optar, né, não por doutrinas, não por caixas doutrinárias, mas a gente tem aquele cuidado de ficar única e exclusivamente circunscrito ali na realidade da palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Poxa, se a gente vai, de fato, estudarmos a palavra de Deus, é somente a palavra de Deus e nada mais. Vamos ver o que é que ela fala para a gente, né? Então, é importante isso. Então, nós começamos na aula passada a estudarmos, né, um dispensacionalismo, aquela forma que as pessoas têm de separar. Existem muitas pessoas que separam o povo de Israel, o Israel nacional, o Israel físico, do Israel espiritual. Então, existem crentes que creem que existe uma salvação específica para a igreja e uma salvação específica para o povo de Israel, né? Por isso que são dispensacionalistas. O que significa? Existe uma dispensação para o povo de Israel, separado, e existe uma dispensação para o povo, para a igreja. Então, Israel e igreja, a igreja são coisas separadas, né? E vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz? Eu acredito que não é isso que a Bíblia diz. Eu acredito, como nós estudamos desde a aula passada, se vocês lembram, né? Quem não assistiu a aula passada, assista o vídeo da aula passada, onde a Bíblia nos mostrou claramente que só existe uma dispensação, que é a da graça, pela fé. Então, a Bíblia mostra claramente que ninguém foi salvo pela lei, que ninguém é salvo pela inocência, que ninguém é salvo por nada disso. Nós só somos salvos pela graça, por meio da fé. Ok, irmãos? Então, é importante a gente entender isso, né? Paulo, ele mostra isso, né? A gente vai ver isso em Hebreus, né? A gente vê também em Hebreus, e a gente vê em inúmeras partes da Bíblia, mas principalmente o apóstolo Paulo, quando ele evoca esse tema lá na carta aos Gálatas, ele vai nos ensinar, e principalmente também, como nós estudamos no domingo passado, a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é considerada, né, pelos teólogos como o Evangelho segundo Paulo, né? Tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João,
E o evangelho que mais sistematizou as bases do evangelho, muitos dizem que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, a carta de Paulo aos Romanos tem uma explicação pormenorizada, né, da salvação pela graça. E ali ele pega desde os patriarcas, né, desde Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó, vai lá para Adão. Desde aquela época, ele procura demonstrar que nós somos salvos pela graça, né? E se é pela graça, é por meio da fé. E aí a gente foi lá para Efésios. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, onde nós vemos ali um versículo, uma passagem muito conhecida, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não veio de vós, é um dom de Deus, não veio das obras para que ninguém se glorie. Desculpa. Então a graça, né, o meio da graça é a fé, né? O meio da graça é a fé. Opa, se o meio da graça é a fé, e se a fé introduz graça, então sempre foi pela graça, porque aí a gente vai lá para Romanos capítulo 11 e a gente vai ver que na galeria da fé ele pega lá em Abel. Pela fé, pelo quê? Pela fé, não foi pelas obras, não foi pela lei, até porque em Abel nem lei existia, né? Nem lei existia, a lei foi existir somente com Moisés, né? Muitos e muitos e muitos anos depois, né? Mas lá em Hebreus capítulo 11 ele diz assim: pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, ou seja, então pela fé Abel foi aceito por Deus e Caim, ao contrário, foi rejeitado porque Caim não tinha fé, né? Ou seja, então ele não podia receber graça, por quê? Porque ele não demonstrou fé. Então a fé sempre foi pela fé, e se sempre foi pela fé, como diz Paulo, sempre foi pela graça. Ok, meus irmãos? Então não existe esse negócio de dispensações, né? Como nós estudamos, né? O ultradispensacionalismo e o dispensacionalismo clássico acreditam que teve 7 dispensações. Eu falei sobre essas 7 dispensações na última aula. E existe hoje o neodispensacionalismo, que eles acreditam somente em 2 dispensações, uma para a igreja e uma para o povo de Israel, quando da parousia do Senhor Jesus. Só que a Bíblia, ela mostra que só há uma dispensação, que é a dispensação pela graça. Então é importante a gente entender isso. Hoje eu quero falar com os irmãos, ainda dentro deste tema, para a gente poder entender, né, que de fato Deus ele sempre tratou com o homem pela graça, sempre buscou, Deus sempre mostrou ao homem que ele tinha que ter fé, né, que ele tinha que exercer a fé para receber a graça e assim ser salvo, né? Nós vamos ver hoje Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Muitos utilizam esses capítulos, interpretam esses capítulos de forma errada. Nós vamos ler esses capítulos e vamos ver o que a Bíblia está dizendo, ok? Então, abra a sua Bíblia aí, se você puder, em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo 9, todo o capítulo 10 e todo o capítulo 11, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí na aula de hoje, de forma que nós venhamos a aprender aquilo que realmente Paulo está dizendo, né? Principalmente, né? Há uma dificuldade de interpretação em Romanos capítulo 11, a partir do verso 28. Muitas pessoas, a partir do verso 25. Então, Romanos capítulo 11, a partir do verso 25, muitas pessoas interpretam essa passagem aí dizendo que quando Jesus Cristo vier, né, todo o Israel será salvo, né? Todo Israel físico será salvo.
todo Israel nacional, ou seja, todo judeu será salvo, né? Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. É isso que é importante. Por quê, meus irmãos? Porque quem interpreta a Bíblia assim defende a ideia de que a igreja precisa ser arrebatada antes da tribulação, e nós já demonstramos pelo texto bíblico que os acontecimentos de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2 são os mesmos, né? Então, se são os mesmos, se é a parousia do Senhor Jesus, né? Não sei se os irmãos lembram disso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo fala do arrebatamento, e 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, no capítulo 2, quando Paulo fala da vinda do Senhor Jesus, ele usa o mesmo termo, ele se inclui nesta vinda, então ele está falando do mesmo evento ali. Se ele está falando do mesmo evento, então a parousia do Senhor Jesus só é depois da apostasia e depois da manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, já começa a tribulação. Então, a parousia de Jesus, como nós lemos lá nas cartas aos Tessalonicenses, é depois da grande tribulação. Opa, se é depois da grande tribulação e 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que é na parousia do Senhor Jesus onde nós vamos ser arrebatados, então o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação e não antes, como alguns acreditam. Alguns acreditam que é antes justamente por causa desse pensamento dispensacionalista, que não tem base bíblica. Vamos ver aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 9. Olha só o que Paulo diz. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoção no templo, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, Paulo, nesses primeiros versículos aqui, ele coloca uma angústia particular dele, né? Isso aqui é muito fácil, meus irmãos, aqui não tem grande. Qual é a grande angústia de Paulo? Por amar o seu povo, isso é natural, né? Por amar a sua nação, isso é natural. Nós, como brasileiros, amamos a nossa nação, amamos os nossos irmãos brasileiros. Da mesma forma, Paulo amava os seus irmãos israelitas. E ele falava, poxa, eu tenho uma grande angústia no meu coração. Essa angústia é motivada por quê, meus irmãos? É isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque Paulo sabia que muitos judeus iriam para o inferno. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos. Fácil, fácil, fácil. Porque Paulo fala, poxa, eu gostaria até de ser separado de Cristo. Poxa, se eu me perdesse, todo mundo se salvasse, né? Ele faz ali ele usa as palavras para colocar toda a sua angústia ali, o desejo dele ver a sua nação salva. Então, Paulo ele tem um desejo de ver a nação dele salva. Como nós, que somos crentes em Cristo, como Paulo é, né? A gente também tem o desejo de ver a nação brasileira salva. Mas nós sabemos que neste exato momento pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno brasileiro. Nós sabemos disso. Isso, né, para quem é movido pelo evangelho, causa uma certa tristeza, uma certa angústia. É disso que Paulo está falando. Sendo que Paulo fala assim, poxa, a angústia dele se potencializa porque o povo de Israel tem uma história, né, com Deus. Ele foi o povo escolhido. E aí Paulo fala, poxa, né, o povo de Israel deles é a adoção de filhos, né, o povo de Deus, né, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças,
a concessão da lei, ou seja, para o povo de Israel que foi dada a lei, né? A adoração no templo, né? Toda aquela adoração, né? Aquela estrutura cerimonial do Velho Testamento, que ainda se perpetuou no Novo até a morte de Cristo, né? Tudo aquilo dali, né? Aquela adoração, o santo dos santos, né? Os sacrifícios, né? Toda aquela ritualística, as promessas, deles são os patriarcas, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E a partir dele se trata a linhagem humana de Cristo. Cristo era judeu. Jesus era da tribo de Judá, né? Da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá, né? Que Deus é acima de todos, amém. Então, Paulo, ele coloca uma angústia ali. Só que ele continue, ó. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Opa! Nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que é que Paulo está falando aí? Né? Nem todo aquele que é nascido na nação de Israel, ou seja, nem todo judeu que é judeu em carne é povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E é essa a razão da angústia dele. Olha a razão da angústia dele aí. Né? Nem todo judeu é judeu, ou seja, nem todo Israel, nem todo que é nascido de Israel é Israel, ou seja, é povo de Deus. Tem judeu que não é povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus amados, esse negócio de, poxa, os judeus são povo de Deus. Não são. Os judeus é uma nação, né? Que tem promessas específicas para ela, para os propósitos de Deus. Mas povo de Deus só se torna povo de Deus aquele que é em Cristo. Nós já vimos isso na aula passada, né? O fato deles serem judeus não os credencia, isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio apóstolo Paulo, que era judeu, né? Que antes de se converter era fariseu, né? É o próprio apóstolo Paulo que, de judeu, ele era da tribo de Benjamim. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando que o fato de ser judeu não credencia esta pessoa de ser povo de Deus. Porque povo de Deus só o é pela fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar? Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais. Eu vou repetir, meus irmãos, que não é possível que as pessoas não entendam isso. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Amém, queridos? Eu preciso explicar isso? Pô, mais claro do que isso, não tem como, meus irmãos. Vou repetir o verso outro. Noutras palavras, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Paulo, ele vai pegar Gênesis capítulo 18, verso 10 e 14, né? Ele está falando aí de Gênesis capítulo 18, verso 10 e 14, quando ele fala, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E por que por meio de Isaque, sua descendência será considerada, meus irmãos? Pelas mesmas razões que nós lemos na aula passada lá em Gálatas, quando Paulo ele vai usar, né? Ele vai fazer uma alegoria, né, de Agar e Sara. Vocês lembram daquela alegoria que Paulo faz de Agar e Sara? Que Agar, escuta, gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Agar, que era uma escrava egípcia, ela representa a Israel terrena. Sara,
A mulher de Abraão, legítima de Abraão, representa a Israel celestial. E ele vai dizer assim: olha, nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre, porque a escrava teve um filho de forma natural, mas nós fomos gerados em Deus de forma sobrenatural. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Amém, queridos? É por isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9, olha, em outras palavras, eu já, vamos aqui, olha, só para relembrar, porque é importante, meus irmãos, isso não pode passar desapercebido. Eu fico triste que tem muita gente que está interpretando o negócio errado. Abre a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4, eu vou insistir nisso. Gálatas, capítulo 4, vou ler a partir do verso 23. Gálatas, capítulo 4, eu vou ler de novo esse texto, para esse texto ficar gravado em vocês. Ó, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração, como uma alegoria. Então, isso aqui é mais uma prova, do equívoco dos dispensacionalistas. Porque o dispensacionalista, ele interpreta a palavra de Deus somente de forma literal. E não é assim, meus irmãos. Olha, Paulo está usando uma alegoria, ele está usando uma ilustração, ele está pegando um texto do Velho Testamento e ele está interpretando esse texto conforme as realidades estabelecidas pelo ensino de Jesus no Novo Testamento. Ok? Então, poxa, entre Scofield e Paulo, eu prefiro ficar com Paulo. Scofield, deixa Scofield para lá, meu irmão. Pisou na bola. Né? Porque é usado, sim, alegorias, é usado ilustrações. A Bíblia pode ser usada como ilustrações na medida em que a Bíblia permite isso. Também a gente não vai usar, vamos agora alegorizar tudo. Não é isso. Eu nunca ensinei isso na comunidade evangélica Geração da Conquista. Mas o princípio básico de interpretação ensinado da comunidade evangélica Geração da Conquista é o quê? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, vamos deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia? Vamos lá. Isto é usado aqui, verso 24. Isto é usado de Gálatas, capítulo 4, verso 24. Isto aqui é usado como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Então, aquela aliança baseada na lei gera filhos para a escravidão. E ela é representada, ela é alegorizada por Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, aquela que está lá, ó. Está perto da guerra lá com Gaza. Aquela cidade é Agar. Ela gera filhos para escravidão, porque ela é física, ela é natural. Ela é deste mundo. Então, a geração natural, ou o judeu natural, é filho de Agar. Ok? Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozija-se, ó estéril. E agora ele vai usar o que aqui, meus irmãos? Ele vai usar, outro texto bíblico aqui, ó. Ele vai usar Isaías 54:1. Olha só, ele está pegando outro texto lá de Isaías para ilustrar, para fundamentar uma realidade espiritual ensinada aqui, ó. Regozija-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria.
Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Ou seja, mais são os filhos da mulher que gera filhos pela promessa do que os que gera por modo natural. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Detalhe que ele está falando isso aos Gálatas, e Gálatas são gentios, não são judeus. Vocês, irmãos Gálatas, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Nós nascemos segundo o Espírito. E Paulo está dizendo aqui, o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Isso está aonde, meus irmãos? Isso literalmente aconteceu aonde? Gênesis capítulo 21, verso 10. Mas isso espiritualmente acontece hoje. A gente tem que mandar fora a escrava. Manda fora as coisas naturais. E se entrega a Jesus Cristo, que vai te gerar de forma espiritual ou gerar no espírito. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Então, é a mesma coisa. Ó. Vamos lá, agora volta lá para Romanos, capítulo 9, verso 8. Romanos, capítulo 9, verso 8. Paulo vai dizer assim, ó, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No seu tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Olha só, isso aí ele está falando em Gênesis, né? Capítulo 18, verso 10 e 14. Né? Então, ele está pegando isso aí. Veja que ele está pegando lá o acontecimento, a história de Abraão, Sara e Agar. Ele está pegando essa história para ilustrar verdades espirituais que ocorrem agora na dispensação, que sempre ocorreram na dispensação da graça, porque sempre foi pela graça, mas ele tá dizendo que aquele texto também falava da graça. Ele é interpretado, ele tem que ser interpretado à luz da graça. É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá? E não é esse o único caso. Também os filhos de Rebeca. Olha só, meus irmãos. Teve a história lá de Abraão, Sara e Agar. Olha só. Esse não foi o único caso. Vou pegar uma outra. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vou pegar outra história agora e ela vai ser interpretada da mesma forma, ela vai ser interpretada à luz da graça. Né? A literalidade lá vai ser interpretada à luz da graça aqui. Olha só, esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos, lembra? Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É graça, meu irmão. É graça. Né? A história de Jacó e Esaú representa o quê? Representa a graça de Deus. Então, aquilo que foi lá, né? Aquilo, nós estamos falando lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 25, verso 23,
lá a história, né? Ou em Gênesis capítulo 18, história de Abraão, em Gênesis capítulo 23, história de Rebeca e de Isaac, que é a história do povo judeu, mas a história do povo judeu ela tem que ser interpretada pela graça, à luz da graça. Então não pode, irmãos, nós não podemos dissociar a história do povo judeu da realidade da graça, porque eles só serão alcançados pela graça. O judeu só vai para o céu pela graça. Ele não vai para o céu porque ele é judeu, não, irmão. Oh, meu Deus. Porque a Bíblia ela fala isso de Gênesis e Apocalipse. Então, ela está mostrando aqui, Paulo está mostrando aqui. Né? Eu acho interessante, esse pessoal deve ficar muito incomodado de ler Paulo, porque Paulo ele bate firme nisso aqui, a gente vai pegar outros textos aqui, inclusive Pedro. Inclusive Pedro, numa de suas cartas, ele vai falar a mesma coisa, eu vou mostrar aqui para os irmãos. Ok? Pois a Escritura diz, verso 17, do capítulo 9 de Romanos, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? O que quer dizer? Que ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, ele está escrevendo aos romanos lá, ó, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, ó, aquele a quem ele chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Então, meus irmãos, a graça, ela não é, né, a graça, por ser uma dispensação única e universal, né? Por isso que a reforma, com esse fundamento da reforma protestante é maravilhoso, sola gratia, somente a graça, é só a graça. De Gênesis a Apocalipse é só a graça. E a graça chama, a graça ela requer, a graça ela convida tanto a judeus como a gentios, como diz aqui. Mas a graça é o elemento distintivo, a graça é o elemento comum, e não o fato de ser judeu. Porque, como diz Paulo, a graça ela é para judeus e para gentios. Ok? Vamos continuar. Como ele diz em Oséias, olha só, o que ele fala lá em Oséias? Né? Aí ele vai pegar Oséias, capítulo 2, verso 23. Ele está pegando Oséias. Oséias é aonde, meu irmão? Velho Testamento. Então ele está pegando um texto do Velho Testamento e interpretando segundo os ensinos da graça, né? Proclamados por Cristo no Novo. Chamarei meu povo a quem não é meu povo. E chamarei minha amada a quem não é minha amada. Então, Paulo está dizendo o quê? Ele está pegando Oséias, né? Capítulo 2, verso 23, ele está dizendo assim, Deus chama na dispensação da graça, e a dispensação da graça é desde lá do começo, na dispensação da graça, Deus sempre chamou meu povo a quem não era povo de Deus. Por exemplo, o sacerdote Melquisedeque é conhecido como sacerdote do Deus vivo. Mas quem disse que Melquisedeque era judeu? Não é verdade, irmãos?
né? E tantos outros exemplos, né? Que se tornaram povo de Deus pela graça. A própria genealogia de Jesus, nós temos exemplos ali de pessoas não judias, né? Ruth, por exemplo. Ruth era o quê? Ruth era moabita. Ela não era judia, ela era moabita. Mas ela é da linhagem de Jesus. Então, amados, a graça, ela sempre alcançou todos os povos. Não é porque a pessoa é judeu que ela tem uma dispensação especial para ela. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo até aqui. Mas vamos continuar, né? Até aqui, quando eu digo até aqui, até desde o capítulo 1 da carta aos Romanos, que a gente começou a estudar essa carta na aula passada. Desde o capítulo 1 da carta aos Romanos, a tese de Paulo aqui é a universalidade da graça. Verso 26. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ele agora está usando, ele está usando aqui Oséias 1:10, e ele vai usar agora, né? Ele vai usar agora, no verso 27, 28, Isaías 10, 23 e 28. Vamos lá, vamos continuar. Ó. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Gomorra e semelhantes, Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que ele está querendo dizer com isso aqui, meus irmãos? Ou seja, não é todo o povo de Israel que será salvo. Nunca foi e nunca será. Povo de Israel, quando digo, não é todo o povo de Israel físico, não é toda a nação israelita terrena que será salva. Nunca foi, nunca será, porque tem um monte de judeu no inferno, você pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Né? Já tem um monte de judeu lá onde está o rico, lá de capítulo 19. Já tem um monte lá. Só aguardando ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pode ficar tranquilo. É isso que a Bíblia está falando aqui. Não é todo Israel físico que será salvo, porque o Israel que será salvo será o Israel espiritual e não físico. E a Bíblia está dizendo aqui que do Israel físico, somente um remanescente, somente um grupo será salvo, não todos. Verso 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Ou seja, nós não somos judeus, nós somos salvos pela fé, né? Como o judeu também era salvo pela fé. Verso 31. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, Isaías, capítulo 1, verso 9. Eis que põe em Sião a pedra de... Eis que põe aonde, hein? Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, que é Jesus, né? E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, amados, a Bíblia é muito clara aqui, encerramos o capítulo 9. Então, a tese do capítulo 9 é o quê? Primeira tese, né? Nem todo o que é nascido em Israel é Israel. Ou seja, povo de Deus não é quem nasce em Israel. Povo de Deus não é judeu. Povo de Deus é
que é salvo pela graça. Esse é o povo de Deus, né? E a segunda tese, ele vai reeditar Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 23, ele vai falar lá da história de Abraão, Agar e Sara, ele vai ficar da história de Rebeca e da história de Rebeca e de Isaac, né, seus filhos, né, e de seus filhos, ele vai demonstrar ali também a graça. E ele vai continuar dizendo várias coisas. E a tese principal do capítulo 9 é essa, né? Que a graça é a graça que faz com que a pessoa, que faz com que o crente, que faz com que o ser humano, que faz com que o homem se torne filho de Deus, e somente pela graça. Ok, meus irmãos? E a graça é somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, amados, que a centralidade, a Bíblia toda, ela orbita a realidade de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é Jesus. A grande dificuldade das pessoas hoje é admitir isso, inclusive dentro do meio evangélico. E aí a gente fica criando dispensações, fica criando ideologias, fica criando doutrinas e teologias que diminuem, né? Ou que substituem, ou que tem a pretensa intenção de substituir a suficiência de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele é suficiente. Jesus é suficiente. E Jesus é o único suficiente para nos salvar. Somente por Jesus nós somos salvos. Amém? Vamos continuar? Irmãos, capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha só, então tinha israelita que não era salvo. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Esse verso 2 ele é interessante, meus irmãos, porque veja que Paulo, nós temos que admirar os judeus, sim. É um povo fantástico, é um povo que ele tem aquela preocupação, né? Aquela preocupação com a Torá, aquela coisa toda, né? Aquele fervor, aquele zelo. Paulo usa a palavra zelo, né? Aquele zelo que eles têm, né? Com aquela ritualística. Isso é bacana, isso é bonito, né? Entretanto, irmãos, não é isso que salva. Por isso que Paulo fala, ó, todo esse zelo é sem conhecimento, né? Porque pela fé entendemos. Hebreus capítulo 11. Entendimento que gera salvação vem pela fé. Pela fé entendemos. Ok, meus irmãos? Verso 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, que é a justiça da fé, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Vou repetir, glória. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, ou seja, a fé. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que se baseia na fé, que gera graça. Então, a justificação em Cristo, que é a graça, é por crer, é pela fé, né? E ele vai explicar, tem uma passagem aqui, meus irmãos, fantástica, a gente vai chegar lá. Olha só, vamos continuar. Moisés descreve desta forma, olha só, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração. Olha só, preste atenção, crente de Jesus dos crentes, preste atenção nisso aqui. Mas verso 6, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Jesus descer, ou quem descerá ao abismo,
ou ao Sheol, né? Isto é, para fazer Jesus subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? O que a justiça que vem da fé diz? Diz o seguinte: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Isaías capítulo 28, verso 16, né? Não há diferença. Verso 12. Não há diferença. Vou repetir. Não há diferença. Oh, glória. Entre judeus e gentios, pois o mesmo é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, coisa tremenda isso aqui, meus irmãos. Qual é o problema do judeu? Qual é o problema do judeu? O judeu ele não aceita, meus irmãos. Não aceita que um homem simples, que nasceu numa vilazinha em Belém, escuta, igreja, o judeu ele não entende que um homem, o judeu ortodoxo, tá? O judeu que ainda está baseado na lei, ele não entende, oh glória, ele ainda espera aquele Jesus, né, que vai restabelecer o reino a Israel. Meu irmão, isso aí acabou. Isso aí acabou, meus irmãos. Não existe mais isso. Que a Jerusalém que importa é a Jerusalém celestial, a Jerusalém aqui da terra, ela gera filhos para a escravidão, como nós lemos. E por eles esperarem, eles não aceitam que um homem simples, nascido em Belém e que viveu sua infância em Nazaré, seja o Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, não diga em seu coração, né? Como é que de Jesus, como é que Deus desce, como é que pode? Ele está falando isso aqui, principalmente porque isso aqui é o sentimento judeu, mas é impossível, como é que Deus, né, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, vai se tornar um homem? Por isso que Paulo está dizendo aqui, não diga em seu coração, quem é que foi lá fazer Jesus descer aqui na terra? E também não diga em seu coração, quem é que foi lá no abismo, lá no local dos mortos, tirar Jesus de lá? Não diga. Por quê? Porque é isso que permeava a cabeça dos judeus, porque ele não deu o salto da fé. Né? O que a palavra diz? A palavra diz o verso 9, se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Sim, Jesus, aquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém, mas ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Senhor. Mas como você crê nisso? Pela fé. Porque está escrito, está na palavra, é a palavra que nós proclamamos. Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 15. Abre lá, queridos. Ô, glória. 1 Coríntios capítulo 15, olha só. A partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 21. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Ponto. Certo? O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Né? Igual o judeu. O judeu crê em Deus, mas creu em vão. Crê em vão. Porque precisa crer em Deus à luz do evangelho de Cristo. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, segundo está escrito lá no Velho Testamento. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Jesus sepultado, Jesus ressuscitar no terceiro dia, está escrito lá no Velho Testamento.
E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isto é que pregamos, isto é o que pregamos, é isto que vocês creem. Ou seja, nós cremos em quê? Que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E é isso que nos salva. Amém, queridos? Por isso que Paulo está falando isso aqui no capítulo 10 de Romanos. Não fica dizendo aí em seu coração, porque o problema do judeu é isso. Ele quer racionalizar aquilo que é impossível racionalizar. Meu irmão, tem coisa que a razão humana não vai alcançar. Eu sempre digo isso aí. Por isso que é fé, meus irmãos. Por isso que é fé. Nós cremos pela fé. Somos filhos pela fé. Jesus veio a este mundo? Veio, porque está escrito na palavra. Eu creio na palavra. Eu tenho fé na palavra. O problema é que o judeu não crê na palavra. Crê sim, pastor, ele crê na Torá. Sim, na Torá, mas a Torá não é só a palavra é toda a palavra. É toda a Bíblia. O problema do judeu é que ele crê na Torá, mas ele não crê naquele que diz assim: Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. Amém, queridos? Vamos continuar? Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Eu vou repetir, meus irmãos, porque não é possível que a pessoa não lê um negócio desse. Eu fico bobo. Como é que tem gente, teólogos, pessoas inteligentes, né? Pessoas inteligentes, homens preparadíssimos, né? Está escrito aqui, meu irmão. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, aí ele vai pegar Isaías, que é Velho Testamento, ele vai dizer, olha, Isaías já estava prevendo isso. Aquilo que Isaías escreveu, né, estava falando da graça, das boas novas, do Evangelho da graça. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Paulo está falando de quem aqui? Dos judeus. Não. Os judeus não ouviram a palavra? Os judeus não ouviram o evangelho? Claro que ouviram. Por quê? Porque eles têm a Torá e os profetas. Por quê? Porque a Torá e os profetas falam de quê? Falam de Cristo. Então eles ouviram. Né? Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, no verso 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz, aí ele vai usar aqui no verso 18, né? 10, 18, ele está usando Salmos, capítulo 19, verso 4, gente. Né? A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, os israelitas, né, tiveram acesso, sim, às boas novas. Agora, eles não creram. Ah, mas pastor, aí no Velho Testamento? No Velho Testamento teve homem igual Abraão, teve homem igual Isaac, teve homem igual Jacó, teve homem igual Moisés, teve homem igual Josué, teve homem igual Caleb, teve homem igual Davi, teve homem igual Samuel, que acreditavam na promessa. Homens de fé.
né? Teve homem igual a Elias, teve homem que está lá os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, 7.000 israelitas na época de Elias já criam na promessa pela fé, foram salvos. Então, esta mensagem é antiga, meus irmãos. A mensagem da graça pela fé na promessa, que é Cristo, é desde o proto-evangelho, que é Gênesis capítulo 3, verso 15, que é a primeira menção do evangelho. É chamado proto-evangelho, ou primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, amados, todos ouviram a mensagem. O problema não é ouvir a mensagem, o problema é crer na mensagem. É crer na palavra. Porque crer evoca fé. E esse é o problema. Vamos continuar? Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Né? Isso aí está onde, pastor? Isso aí está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 21. Né? Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Né? Você vê que o judeu ele se incomoda pelo fato, o judeu ortodoxo ele se incomoda com o cristianismo, né? Por quê? Farei ter ciúme. O que quer dizer isso? Eu, brasileiro, carioca, sou povo de Deus. E o cara é judeu, nascido em Jerusalém, da tribo, até mesmo da tribo de Judá de Jesus lá. Tem muito cara que era da tribo de Judá, da mesma tribo de Jesus, que não é povo de Deus. Porque não creu em Jesus. Isso gera ciúme. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Você está falando de nós, meus irmãos. Muita gente não tinha acesso ou o acesso ao conhecimento que os judeus tinham. Mas muitos tinham a fé que os judeus não tinham. Por isso Deus se revelou a eles. Ok? Vamos continuar? Mas a respeito de Israel, ele diz o quê? Ele diz o quê? Ele quem? Deus. O que Deus diz? O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. É só ler a história do povo de Israel no Velho Testamento, até o cativeiro babilônico, que você vai ver que Israel toda hora rejeitava o Senhor. No cativeiro babilônico, eles foram curados, sim, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, eles foram curados. Mas eles ainda não foram curados para serem levados à fé, infelizmente. Daniel tinha fé, sim, Ezequiel tinha fé, sim, Isaías tinha fé, sim, Jeremias tinha fé, sim, mas você vê que aqueles homens pregaram no meio do povo de Israel e muitos deles foram cortados ao meio. Diz a tradição que Isaías foi morto, cortado ao meio. Foi morto pelos próprios israelitas, por não aceitarem a mensagem do Senhor Jesus. Essa é a tese defendida por Paulo aqui, queridos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Capítulo 11, vamos lá? O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo por causa disso? Por causa de todos esses fatos, Deus, por acaso, ele rejeitou o povo de Israel? Aí vem o povo físico de Israel? Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, lógico que não. E ele vai se usar como exemplo. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo era judeu, né? Descendente direto, né? Descendente de sangue de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor,
mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estou procurando matar-me. Né? Vocês lembram disso aqui? É um texto muito conhecido, Elias, né? Sofrendo ali a perseguição de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que era o rei de Israel na época, mas era um rei promíscuo, era um rei incrédulo, era um rei que não cria no Senhor Jesus, era um rei que não aceitava a palavra de Deus. Ele casa então com Jezabel, que era uma Sidônia, era uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, e aquela mulher então trouxe todos os deuses sidônios ali para o meio do povo de Israel, os sacerdotes ali de Baal, de Astarote, né, aqueles vários sacerdotes, né, e a história de Elias, então, ele é perseguido, ele vive ali um momento muito difícil, e na ocasião em que Elias mata os profetas de Baal, Jezabel promete matá-lo. Jezabel fala, poxa, eu vou trocar meu nome se eu não matar Elias, né? E aí Elias foge, e aí ele entra na caverna, e essa palavra aqui ele fala para Deus, Senhor, só sobrou eu, então eu quero morrer, eu quero que o Senhor me leve. E Deus fala, olha, Elias, não é bem assim não. Verso 4. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Vou repetir, que é Paulo que está dizendo, não sou eu. Há um remanescente escolhido pela graça, mas um remanescente. Não todo o povo de Israel. Um remanescente. Ok, irmãos? E é escolhido por quem? Pela graça, ou seja, existem pessoas, sim, existem pessoas do povo de Paulo, do povo de Israel, que creem no Senhor Jesus. Esses vão para o céu, esses hoje não pertencem mais a Jerusalém terrena, esses pertencem a Jerusalém celestial. Eles não pertencem mais a Jerusalém que gera filhos para a escravidão, mas pertencem a Jerusalém celestial, que gera filhos para a vida eterna. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Ok, meus irmãos? Eu gosto de ler Paulo porque Paulo é fácil de entender, né? Paulo ele explica bem direitinho ali no pormenor. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram? Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem curvadas para sempre. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que a falta de fé vai entorpecer nossa capacidade de ver a graça de Cristo. Vou repetir. Quando se não tem fé na palavra, quando não crê na totalidade da palavra, você entorpece, você obscurece, você desfoca a capacidade de enxergar pela fé. Por isso você não entende. Por isso que precisa crer naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é assim, então é assim, acabou. Amém, querido? Se a Bíblia está dizendo, desde o começo, que foi pela graça, é pela graça, acabou. Não tem que inventar coisa. Se a Bíblia diz que a gente só é salvo por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Não é isso? Se é só por Jesus, é só por Jesus, acabou mesmo. Você não tem que
Entendeu? Não tem para não, olha, ele é judeu, aí num determinado momento vai acontecer determinada coisa. Não, meu irmão, não é assim. É só pela graça. Só pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar? Romanos capítulo 11, verso 11. Continua aí, se você tiver. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para ficar caídos? Ou seja, Deus fez eles, Deus obscureceu o entendimento deles para eles ficarem desse jeito e irem para o inferno? De maneira nenhuma. Olha só, é o que Paulo fala. É fácil, Paulo é fácil de entender. Meu. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Então Deus, olha só, meus irmãos, como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus é misericordioso. Deus, ele encerra, meus irmãos. Deus coloca todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos. É um versículo que está nesse capítulo, a gente vai ler lá no final. Porque esta é a chave para se entender todos esses 3 capítulos. Então, Israel, ele ficou obscurecendo o seu entendimento para se perder para sempre? Não, de forma nenhuma. Mas Deus usou desse subterfúgio, já que Israel, né, mostrou essa... Deus, então, pega isso de Israel e aí ele universaliza a graça para mostrar para Israel que, olha, vocês não são os queridinhos, não. Vocês não são os exclusivos, não. Outros povos serão os meus povos. Pensem nisso. Isso é para o quê? Para mexer com Israel, para mexer com o judeu, para fazer o judeu. Poxa, mas peraí, não era eu? Pô, se não sou eu, é o quê, então? Aí ele entende que é pela fé e a graça. A universalidade da graça. Vamos lá. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Ou seja, lógico que se eles voltarem, eles vão novamente pertencer ao povo de Deus. Eles têm todo o direito de ser povo de Deus. Até porque eles têm muito mais possibilidade, meus irmãos. Você imagina um povo, né, como o povo judeu, né, que desde criancinha eles aprendem a Torá, e a Torá é Bíblia, meu irmão, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles aprendem a Torá. Só que eles aprendem a Torá, mas eles também aprendem as Mishpá, né, alguns vão para o caminho da cabala judaica, né, porque isso tudo que são tentativas, né, Talmud, isso tudo são o quê? Tentativas, todos esses escritos, todos esses ensinos, né, a seita dos fariseus que existe até hoje, né, o farisaísmo, tudo isso são o quê? São tentativas dos judeus de alcançar a justiça de Deus pela sua própria justiça. E não é assim, Paulo está dizendo que não é assim, o problema deles é esse, até hoje eles estão assim. Tem aquele judeu ortodoxo e tudo, que não gosta nem de conversar com cristão, que não quer nem ouvir falar no nome de Jesus Cristo, Yeshua. Mas por quê, meus irmãos? Porque eles estão, como Paulo disse em alguns versículos anteriores, nesse capítulo que nós lemos, eles ainda estão procurando uma justiça que vem deles próprios. Mas aí Deus usa, né? Deus, na sua imensa misericórdia, na sua imensa sabedoria, na sua onisciência, porque Deus é maravilhoso, aí ele causou confusão na cabeça dos judeus. Ele fala assim, poxa, eu vou fazer de um outro povo o meu povo. E aí o judeu vai parar e vai pensar, poxa, mas peraí, como é que pode? Será que é o caminho pelo qual eu estou percorrendo para a busca dessa justiça não é um caminho errado? Né? Verso 13, estou falando a vocês, gentios. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo ele foi perseguido pelos judeus, meus irmãos. Paulo tentou pregar em Jerusalém, quase foi morto 2 vezes. Numa das oportunidades, ele teve que descer pela muralha de Jerusalém dentro de um cesto.
Senão o nego ia matar ele. E várias cidades onde Paulo foi pregando a graça de Jesus, o que aconteceu com Paulo? Levou chibatada, foi preso, apanhou, foi apedrejado pelos judeus. Porque os judeus, eles não entendiam o evangelho da graça, e muitos não entendem hoje, que é pela graça, irmãos. Não é mais pela lei, é pela graça. Por isso que Paulo fala aqui, olha, estou falando a vocês como gentil, por quê? Para falando com vocês, eu gerar ali, eu quero incomodar o coração do meu povo judeu, para que alguns deles sejam salvos. Verso 15, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Lógico, se o judeu aceitar Jesus, ele vai viver. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra os ramos. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos nós não podemos criar inimizade com os judeus. É isso que Paulo está falando. Mesmo se eles foram cortados, a oliveira é Cristo, amém? Né? É a videira. É o paralelo de João capítulo 15. Né? Tá lá a videira, a oliveira verdadeira, né? A videira verdadeira. Né? Aí o judeu, que é o ramo natural, ele foi tirado e nós fomos enxertados. É isso que Paulo está falando. Você foi enxertado. Está aqui a videira, está aqui o ramo. Tirei o ramo. Né? Está aqui o ramo. Tirei esse ramo. Agora enxertei um ramo novo. Um ramo que era de uma oliveira braba. Eu não era judeu, sou brasileiro. Sou oliveira brava. Sou zambuzeiro, como dizem em outras versões. Sou um zambuzeiro. Mas aí ele, colocou, e agora eu participo da seiva, ou seja, participo das coisas espirituais de Cristo. Mas o ramo que estava aqui, por rejeitar Cristo, ele foi tirado. E a autoridade para tirar ramos naturais e não naturais, enxertar ramos naturais e ramos não naturais, pertence a quem? A Deus, e somente a Deus. Não é uma prerrogativa de ser ou não ser cristão, mas é uma prerrogativa de crer ou não crer em Cristo. É isso que é preciso entender. Muito bem. Vamos lá, verso 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você, lógico. É Cristo que nos sustenta. Ok? Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Ou seja, então os judeus, o que Paulo está dizendo? Por que tirou o judeu? Por que tirou o judeu? O judeu estava aqui. Está aqui os ramos aqui, ó. Está aqui a oliveira. Tá aqui. Por que tirou o judeu? Por causa da incredulidade, falta de fé. Você foi enxertado. Mas não se glorie, permaneça firme. É isso que ele está dizendo, mas tema. Por que Paulo está dizendo que a gente tem que temer? Gente, se Deus tirou da oliveira, tirou o direito do judeu, que lá no Velho Testamento foi escolhido como povo de Deus, olha só, meu irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui. Se Deus tirou do judeu, que é o ramo natural, porque esse povo foi escolhido desde o Velho Testamento para ser povo de Deus, mas eles não creram. E aí, mesmo sendo judeu, ele não é mais povo de Deus. Deus tirou o ramo. E enxertou você. Cara, se Deus tirou o que é natural, quanto mais a gente que não é natural. Se a gente parar de crer, ele vai tirar da mesma forma. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não se glorie, tema.
Preocupe-se com isso. Não fica se gloriando achando que é maior que o judeu, não. Pelo contrário, se humilhe, fala, Senhor, fortaleça a minha fé, Senhor, eu preciso ter fé em Ti, Senhor, não me tira da oliveira. Essa é a nossa preocupação. E orar pelos judeus para eles aceitarem a Jesus. Para a oliveira ficar cheia de galho, para ficar uma árvore frondosa. Amém, queridos? Verso 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Vou repetir. Se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, o judeu, que era povo de Deus, vai para o inferno, ele também não vai poupar você. Eu fico bobo com que esse pessoal, uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Quer ver? Olha só o que diz a palavra. Não sou eu. Não sou. Vou repetir. Não sou eu. É a palavra. Eu preguei sobre isso, eu acho que domingo passado, na nossa igreja, lá na comunidade evangélica. Domingo passado, não. Foi domingo retrasado, né? Foi no domingo do casamento da minha filha, né? Da nossa, né? Então, domingo retrasado, eu preguei sobre esse texto lá na comunidade evangélica Geração da Conquista. Portanto, verso 22 do capítulo 11. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, meu irmão. Amém, querido? Deus é amor, Deus quer salvar todo mundo. Mas considere o amor de Deus. Mas também considere a justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Opa! Aí complicou. Peraí, eu sou crente, eu sou salvo, eu estou na bondade de Cristo, eu estou enxertado na oliveira. Quem está enxertado na oliveira é salvo. Amém ou não? Amém ou não? Então, quem está enxertado na oliveira é salvo. Mas ele está dizendo o que aqui? Não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo o que aqui? Mas permaneça. Porque, senão, também você vai ser cortado. Então, meu irmão, se você entregou sua vida para Jesus, permaneça em Cristo. Brigue pela sua fé, senão você vai ser cortado. Essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão, toma cuidado com isso. Ah, pastor, mas eu creio nisso. Amém, irmão. Se você crê nisso, eu respeito você e tal, mas eu só peço que você tome cuidado. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que está enxertado pode ser arrancado. Quem está enxertado está salvo, mas pode ser arrancado. É o que a Bíblia diz, não sou eu. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Ok? De outra forma, você também será cortado. Verso 23. E quanto a eles? Eles quem? Os judeus. E se continuarem na incredulidade, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados por Deus. Serão enxertados. Olha só. E quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, vou repetir. Quanto aos judeus, qual é então o pressuposto para o judeu ser salvo? Crer. Igualzinho a gente. Por quê? Porque sempre foi pela graça. Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Ou seja, então Deus ele tira, Deus ele põe, Deus ele tira, Deus ele põe outra vez, conforme a vontade dele. Amém, queridos? Mas depende se você continua ou não crendo. Você precisa crer. Quem crê está enxertado, quem não crê é cortado. E aquele que está enxertado tem que crer, tem que permanecer crendo, porque senão será cortado. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Ok? Verso 24 do capítulo 10 de Romanos.
Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira braba por natureza e, de maneira antinatural ou sobrenatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Lógico, né? Se a gente que não tem toda essa tradição, todo esse conhecimento, né? Toda essa deferência, vamos dizer assim, divina, que os judeus têm. Se nós formos enxertados, se nós somos, se eu sou povo de Deus, se eu sou Israel de Deus, quanto mais o Israel natural de Deus não será enxertado. Lógico que ele será enxertado, irmãos. É o que a Bíblia diz. Mas precisa crer. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos tempos. Em outras versões, até que chegue a plenitude de gentios. Em outras versões, até que entre a plenitude dos gentios, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Ou seja, que Israel, meus irmãos, que vai ser salvo? De que Israel Paulo está falando aqui? Todo Israel. Todo o povo de Israel. E o povo de Israel, como a gente está vendo desde o capítulo 9, é o povo que é arrebanhado. É o povo que é juntado pela fé em Jesus. Amém? Amém, queridos? Então vai chegar um momento em que todo Israel será salvo. Eu, você, o judeu, o americano, o francês, que entregar a sua vida para Jesus. Todo Israel. Aí é tudo Israel. Isso tudo é Israel mesmo. Porque, como diz Paulo lá no capítulo 9, não são filhos de Abraão os que são feitos de forma natural, mas aqueles que são feitos de forma sobrenatural pela fé na promessa através da graça. Amém? Vamos lá? Como está escrito, virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Né? Sabemos que os pecados só são removidos pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo. Né? Como diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o único sacrifício que é capaz de remover de uma vez por todas o pecado do homem é o sacrifício do sangue de Cristo, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, 10 e 11, também lá de Hebreus. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis, mesmo. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, mas lógico são irrevogáveis. Né? O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo dele, né? Pela fé em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Lá em Efésios, no seu capítulo 1, que nós fomos eleitos ou predestinados em Cristo desde a fundação do mundo. Ou seja, então esse chamado de Deus, que é a eleição em Cristo desde a fundação do mundo, isso é irrevogável. E isso, os judeus foram usados como ferramenta para a expansão desta realidade, né, a todo o mundo. Né? E lógico, eles são o povo de Deus, eles são o povo terreno escolhido por Deus, mas eles só se tornarão de fato o povo de Deus se eles vierem pela fé em Cristo Jesus. Assim como vocês, olha só, verso 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça e desobediência graças à desobediência deles, olha só, preste atenção nisso aqui para que você entenda. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também eles,
agora, não no futuro. Não numa dispensação especial. Amém, queridos? É isso que a gente precisa entender. Não numa dispensação especial. Não é só no milênio que judeus serão salvos. Isso é balela. Isso é interpretação mal feita. Porque tem judeus sendo salvo agora, nesse momento. Tem judeus indo para o céu hoje. Tem judeu aceitando a Jesus Cristo hoje. Glória a Deus por isso. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. E aí ele explica toda essa teologia no verso 32. Pois Deus, e eu já falei esse verso anteriormente, pois Deus colocou todos sobre todos. Oh, meu Deus do céu. Pois Deus colocou todos sobre a realidade da desobediência para exercer misericórdia para com todos. Não é para só com os judeus, é para com todos. Amém, queridos? Então, por isso que nós somos povo de Deus, né? A igreja de Jesus Cristo é o Israel de Deus, sim. Amém, queridos? A igreja de Cristo é o Israel de Deus, sim. Sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir para que você tenha um pouquinho mais de paciência e abra comigo aí. 2 Coríntios. Obrigado. 2 Coríntios. Capítulo 6. Olha só o que Paulo diz. Vou ler a partir do verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Olha só. A igreja é santuário do Deus vivo. Como disse Deus. Habitarei com eles. Olha só, ele está pegando textos, né? Ele está pegando textos aqui, ó. Levítico capítulo 26, verso 12, Jeremias capítulo 32, verso 38, Ezequiel capítulo 37, verso 27. Né? Ele está pegando Isaías 52, 11, Ezequiel 20, 34 e 41. E ele está pegando 2 Samuel 7, verso 8 e 14, para estabelecer essa realidade da igreja ser o santuário de Deus. E ele vai pegar esses textos, ele vai aplicar a realidade da igreja, e não somente de Israel, mas da igreja. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso não está sendo aplicado a Israel, porque o contexto do capítulo 6 é para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja gentílica. Então, está sendo aplicado à igreja. Isso aqui é uma realidade da igreja. Então, ele está pegando vários textos, tanto da Torá quanto dos profetas, quanto, inclusive, de Samuel, 2 Samuel. Ele está pegando textos da Torá e dos profetas, as Escrituras, que na época de Paulo só tinha a Torá e os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, só tinha o Velho Testamento, e ele está trazendo isso, trazendo aqueles textos e aplicando para a realidade da igreja. Por isso que a igreja é o Israel de Deus, sim. Se te ensinarem coisa diferente, está errado.
Que a Bíblia está mostrando isso. Vou lá. Verso 16, parte B. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Olha só, Paulo, então, inspirado pelo Espírito, ele pega textos, né, que literalmente eram aplicados, poderiam ser aplicados somente a Israel, mas agora eles aplicam à igreja. Então, amados, eu insisto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Não é Scofield que interpreta a própria Bíblia. Né? Não é A, B, C ou D, Círios, não é esses homens, não é teólogo nenhum que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. A gente tem que deixar a Bíblia falar. Se a Bíblia falar, ela salva a gente. Por que as pessoas hoje não são salvas? Porque elas não deixam a Bíblia falar com eles. Como diz lá em Timóteo, estão procurando mestres para si mesmo. Os ouvidos estão com comichão, procurando mestres para si mesmo. Gente, tem coisa mais clara que isso aqui. Ele está pegando textos que eram, né, que literalmente poderiam ser aplicados somente a Israel, ao Israel terreno, mas ele está pegando esses textos e aplicando Paulo, na autoridade do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito. Isso aqui é a palavra de Deus. Está sendo aplicado à igreja. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Amém, queridos? Por último, vamos lá para 1 Pedro, texto mais conhecido que andar para frente. Abre lá em 1 Pedro. Eu vou ler todo o texto, que é um texto maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4. Ele é só... 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Eu ia ler só o 9 e o 10, mas vamos ler todo o contexto. Né? Vamos ler todo o contexto, vamos deixar a Bíblia falar, né? Porque é maravilhoso estudarmos a Bíblia mesmo. Olha só. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, quem é a pedra viva, meu irmão? Jesus. Amém? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Assim é dito na Escritura. Aonde, pastor? Está aqui, ó. Assim é dito na Escritura. Quando Pedro, agora é Pedro. Agora não é mais Paulo, agora é Pedro. Pedro está utilizando Isaías, capítulo 28, verso 16. E ele diz assim: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. O mesmo texto que Paulo usou lá no capítulo nos 3 capítulos que nós acabamos de estudar. Portanto, para vocês, os que creem, vou repetir, que eu acho que você não entendeu, que eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, né? Para vocês, portanto, para vocês, os que creem, não são os que são judeus. Porque judeu, povo de Deus verdadeiro, não é o judeu terreno, não é o judeu que nasce de forma natural, não é o judeu nacional, é o judeu espiritual. Então nós somos povo de Deus, sim. A igreja é povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra
que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ou seja, quem não crê, cai. Cai em quê? Cai em condenação. Cai na impossibilidade de se tornar povo de Deus. Ah, mas ele é judeu, não interessa. Se ele não crê, ele não é povo de Deus. Ok, meus irmãos? Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para que também foram destinados. Vocês quem? Você aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, ou você que está na internet me ouvindo, ou você que vai me ouvir quando esse texto for gravado. Se você crê em Jesus verdadeiramente, se você entregou a sua vida para Jesus, isso é a palavra que Deus, é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Vocês, porém, os que creem, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora há receber. Amém, queridos? Então, encerramos essa parte. Na próxima aula, tá? Na próxima aula, nós vamos rever, então, os 7 selos. Na próxima aula, nós vamos rever os 7 selos, né? Ou vamos gravar cada selo numa aula para a gente rever, para a gente retomar aí o estudo de Apocalipse. Mas a partir de agora, a gente tem que estudar Apocalipse sobre este viés, que o povo de Deus, que o Israel de Deus é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é composta por pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Ah, pastor, existem promessas específicas para o povo de Israel? Sim. Para a nação de Israel? Sim. Existem promessas específicas para a nação de Israel no tocante às questões escatológicas. Mas Deus não tem uma dispensação especial para Israel. Aí não. Aí é só por Jesus é que nós somos salvos. Algumas promessas já foram cumpridas. Por exemplo, quando Deus falou que Israel iria retornar para a sua nação, né? Já retornou ali em 1954, se eu não me engano, quando foi criado, né, o Estado de Israel, né? Já é uma realidade, já é uma promessa cumprida. Outra promessa que Deus falou lá em Isaías, que Israel seria uma pedra no sapato de todas as nações, e de fato é. Israel é uma pedra no sapato, o Israel nacional, aí o Israel nacional é uma pedra no sapato de todas as nações, né? Também o é, isso aí não tenha dúvida. Mas saiba que essas promessas, elas estão alinhadas ao propósito escatológico de Deus. Não significa que o povo de Israel tem uma dispensação especial. Não significa que o Apocalipse foi escrito somente para o povo de Israel, numa dispensação separada somente para eles. Não é isso que a Bíblia diz, até porque, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, em Apocalipse, capítulo 7, em outras partes do Apocalipse, nós vamos ver que pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações passaram pela grande tribulação e ressuscitaram lá na primeira ressurreição,
de Apocalipse capítulo 20, logo depois da vinda, da parousia do Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 19, logo depois da grande tribulação. Isso aí está muito claro, a Bíblia é fácil, meus irmãos, mas por isso que a Bíblia ela é um mandamento que não é pesado, é maravilhosa. Basta somente deixemos que ela falar, a gente que complica as coisas, amém? Então, que você seja abençoado em nome de Jesus. E se você crê em Jesus como Salvador de sua vida, eu quero profetizar sobre sua vida, que você é Israel de Deus, sim. Você é Israel de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é o Israel. Você é o verdadeiro povo de Deus, nascido não da Israel terrena, que representa Agar, mas da Israel eterna, representada por Sara. Você não nasceu de forma natural, você nasceu de forma sobrenatural. Você não é um ramo natural, você é um ramo que foi enxertado, né, pela fé. E todos os ramos que são enxertados pela fé, sejam os naturais, sejam os não naturais, são esses que são os ramos da videira verdadeira ou da oliveira verdadeira. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa completar o sentido desta palavra no coração de vocês. Eu quero que vocês vão para casa com isso. Nós somos o Israel de Deus. A Igreja de Cristo é o Israel de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu nos ensinaste, agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Que a tua palavra possa ser completada em sentido, em grau, em entendimento em cada coração. E que possamos, ó Pai, continuar aprendendo. Porque, como eu sempre digo, aqui só há um mestre, o nome dele é o Senhor Jesus. E aqui só há uma verdade, que é a palavra de Deus. E se só existe um mestre, só existe uma verdade, é nesta verdade, ou sobre esta verdade, ou para esta verdade que nós temos que nos submeter. Senhor, nós queremos orar pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Senhor, que tu possas alcançar aquela nação, que eles possam entender, ó Pai, que somente Jesus, somente por Jesus é que eles possam ser salvos. Que aquela nação que tem toda uma história contigo, possa, ó Pai, negar esta justiça que provém de uma lei que é incapaz de salvar, e que eles possam mergulhar na fé e na graça do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos e oramos pela paz em Israel, porque assim a tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus nós pedimos todas essas coisas. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para o pessoal do Espírito Santo que nos ouve. Um abraço aí, pessoal do Rio. Um abraço aí, pessoal de Manaus.